Oi pessoal, nesse canal científico eu quero falar a respeito aqui da minha equação e ela tem essa equação aqui. Ela tem aqui, deixa eu voltar com ela aqui, peraí. Bom, ela tem aqui exatamente a equação a integral dupla que traduz a superfície de um paraboloide, tá? Prestar atenção nesse detalhe, e tem as outras que eu já expliquei no vídeo anterior, a respeito de dois detalhes aqui que eu vou passar para ficar a coisa bem demonstrada. Então aqui, nesse caso, o que você vai usar? Ó, isso aqui faz parte da minha equação do universo. Então você usou superfície, que é a superfície paraboloide, que eu já expliquei anteriormente. Aqui eu só estou entrando nos detalhes intrínsecos, quer dizer, coordenadas polares, jacobiano e substituição de variável. Então você vai pegar aqui e vai aplicar, tá, coordenadas polares e jacobiano, e aqui você vai aplicar a substituição de variáveis. Então essa daqui que vai se transformar em 1 mais R2, tá certo? RdR, o jacobiano, dθ, e os limites de integração de dθ e do raio, tá certo? Enfim, e vai se transformar nessa integração aqui, tá certo? Você vai trabalhando aqui, quando você aplicar a substituição de variáveis, 1 mais R2 vai ser igual a U, tá? E o du, você vai derivar o du e vai achar que RdR é du sobre 2. Então ela fica assim, ó. Fica a integração, aqui você vai ter a raiz de U, du, tá certo? Ó, a raiz de U, du, tá vendo? Dessa integração aqui, tá certo? Então, em relação à diferencial, corta 2 com 2, raiz de U, e vai U1 até o 2. Como você aplicou substituição de variáveis, você vai ter que jogar o que era R aqui num limite inferior, vai se transformar num determinado U, e o que era R aqui no limite superior vai se transformar num outro determinado U. Então você vai ter essa daqui, ó, com substituição de variáveis, que veio dessa daqui, coordenadas polares, e você vai ter aqui o jacobiano, tá? Bom, mas reparem que antes daqui, quando você resolve isso aqui, dentro da minha equação do universo, que eu vou mostrar lá novamente, você tem que aplicar superfície da área do paraboloide, é isso aqui, coordenadas polares, jacobiano e substituição de variável, tudo bem. Para você chegar aqui, tá? Nessa daqui, tá certo? Esse trecho aqui. Mas antes desse trecho aqui, como ele surgiu? É exatamente isso que eu vou mostrar rapidamente aqui. Ele surgiu aqui, tá? Antes desse trecho, você tem que parametrizar, tá? Então você vai jogar o y em 0. Então esse camarada aqui, você vai ter a integral dupla ds, tá, do vetor normal dx dy, parametrizando a equação geral do paraboloide, fazendo z igual a 0, você vai tirar o vetor normal, tá? E aí você, quando você for tirar o vetor normal dx dy, na parametrização dessa área, você vai ter o produto vetorial da derivada da primeira parametrização. Você tem aqui o vetor parametrizado, tá? E você vai derivar em relação a x e depois em relação a y. Então você vai ter a primeira parametrização e a segunda parametrização. A primeira parametrização em relação a x, aqui ó, você vai ter 1, tá? 0, tá certo? Aqui 0 e 0, e aqui vai dar menos 2x, que vai dar aqui o meu menos x.
E aqui também, em relação a y, vai ter 1, 0, e aqui vai dar, em relação a y, 0 e 0, e aqui vai dar menos 2, cortar com 2, então vai ficar menos y, tá aqui, ó. Então você tem a derivada dessa equação do parabolóide parametrizada em z parametrizado, você fez a parametrização, e vai usar ela com a cota z 0, tá? Então você vai ter o produto desse módulo no vetor normal, a superfície, tá? Dx dy. Então é o produto vetorial desse vetor aqui, ó, parametrizado em relação a x e y, que é esse camarada aqui. E aí você vai fazer o produto vetorial desses dois aqui, e você vai achar então esse vetor aqui, tá certo? E aí x, y e 1. E aí você tira o módulo desse vetor normal, ó, que é a raiz de quê? Tá aqui, ó. 1 mais x ao quadrado mais y ao quadrado, que é exatamente a área da superfície do parabolóide. Então, para que você, voltando aqui, para que você chegue aqui nesse trecho aqui da minha equação do universo, não é muito fácil fazer não, tá, pessoal? Olha só, aqui eu sei fazer, eu estou tentando explicar que esse camarada aqui de superfície, antes ele tem uma parametrização e depois ele tem um desenvolvimento, tá? E você chega então à energia total do universo. Então, esse camarada aqui, ele tem um antes, tá? E o depois. Esse aqui é o depois, ó. Ele tá ali, ó. Tá aqui, esse aqui é o depois, que você vai aplicar superfície do parabolóide, coordenadas polares, jacobiano e substituição de variáveis. É o depois, e ele tem um antes, tá? Ele tem um antes aqui, que é exatamente esse cara aqui. O antes dele é você achar o quê? A área, a integral dupla de ds, você vai jogar esse z para cota zero, vai parametrizar ele com z cota zero, ou seja, está implícito aqui. Então a área da integral dupla de ds tem um vetor normal dx dy, que é o plano paralelo à superfície, em relação a x em relação a y, você vai derivar o vetor que você parametrizou aqui, ó. E ao derivar o vetor que você parametrizou em relação a x e em relação a y, o produto vetorial dos dois vetores parametrizados, do vetor, da derivada do vetor parametrizado, a derivada desse vetor parametrizado aqui, ó. Tá aqui, ó. Você vai ter em relação a x, em relação a y, e o produto vetorial da derivada da superfície do parabolóide com a cota zero, ou seja, z valendo zero, e parametrizado em relação a x e y. Então, quando você derivar esse camarada aqui, já está implícito aqui o z, tá? Tem x, y e o z está implícito aqui. Só que o z está aqui quando a cota dele é zero. Então, está parametrizado em relação a x e y, o vetor superfície. Você derivando esse vetor para a superfície em relação a x e derivando esse vetor superfície em relação a y, e o produto vetorial entre os dois, tá certo? Você tem o vetor normal. Aqui, ó. Opa, peraí. Você tem o vetor normal, tá? Tirando o vetor normal, tá? Então, eu vou ser o mais explícito possível. Você vai jogar uma cota zero aqui para z. Então, você tem a equação do parabolóide, parametrizada em relação a x e y, com a cota zero igual a z. Está aqui o x, y e o z. Parametrizado com z igual a zero, no que significa que ele sumiu, está aqui dentro, ó. O f de xy, a parametrização de z em relação a f de xy está aqui dentro, ó. Você tem esse vetor, tá certo? A área do parabolóide é a integral dupla de ds, que é o vetor módulo do vetor normal dx dy, porque ele está parametrizado.
Então, se você derivar ele em relação a x, e depois você vai derivar ele em relação a y. O produto vetorial desse vetor parametrizado em relação a x e em relação a y te dá o vetor normal, tá? Dx dy, tá certo? É como se fosse aqui você tem um vetor o vetor de superfície parametrizado. Quando você faz o produto dessa derivada em relação dele derivado em relação a x e dele derivado em relação a y, você tem como se você tivesse um plano tangente em relação a x, um plano tangente em relação a y, e o dx dy você vai ter o quê? Você vai ter, quando você faz esse produto vetorial, você tem o vetor normal em relação a x e a y, e a parametrização de z está aqui dentro. Que ele está aqui, ó, parametrizado quando eu faço z cota zero. Z cota zero, ele está aqui dentro. Tá? Bom, essas duas derivadas desse vetor, as duas derivadas desse vetor é o plano tangente ao paraboloide, que é o vetor normal. Mas aí você não basta ter o vetor normal. Você tem que ter o vetor normal, mas eu quero um módulo do vetor normal. Aí você chegou a esse camarada aqui. Tá? Então está na minha equação, você chegou a esse camarada aqui. Primeiro faz toda essa parametrização, chegou a esse camarada aqui. Chegou a esse camarada aqui. Aí você entrou aqui, chegou, depois da parametrização, chegou a esse camarada aqui dentro da minha equação do universo. Tá? Depois da parametrização, você vai buscar e desenvolver isso por aqui, aplicando superfície do paraboloide, que aqui já deu a superfície do paraboloide, coordenadas polares, jacobiano e substituição de variáveis. Tá? E aí você chega na minha equação do universo. Deixa eu pegar ela aqui. Aqui, ó. Ela retrata fielmente deixa eu ver como é que eu mexo aqui. Ó, ela retrata, deixa eu abrir ela. Então esse camarada aqui, ele antes dele ele tem uma parametrização. E depois dele você aplica coordenadas polares, jacobiano e substituição de variáveis. Nesse trecho aqui. Aí eu vou obter pelo raio do formato do universo, que no caso é entre o polo e o vértice, tá? Eu vou ter um diferencial de volume, como se fosse a casca de um ovo de Páscoa, vezes a resistividade. Eu vou ter desse diferencial de volume um diferencial de massa, que eu quero exatamente o diferencial de massa para poder integrar de 0 a R. Tá? Por que eu estou usando o R aqui? Porque ele está parametrizado. Pronto. E aqui eu tenho a equação do paraboloide em função, tá certo? A equação do paraboloide, mas eu quero ele em função de P, tá certo? Porque eu quero essa distância do vértice ao foco, tá? E assim eu consigo calcular o quê? A energia total do universo, tá? Então esse segundo vídeo eu mostrei que para chegar só um dos componentes da minha equação do universo, antes tem uma parametrização e depois tem coordenadas polares, jacobiano, mudança variável. Então, o telescópio Hubble detetando quando o universo começa a ficar, vamos dizer assim, fraco, tá? Porque ele tá em expansão, mas ele está parando, porque senão ele não estaria em todas as direções 3 graus acima do zero absoluto. Lembre-se que 3 graus acima do zero absoluto é menos 270,23 graus Celsius. Tá certo? E eu estou aberto a qualquer centro de pesquisa. Tá? Eu que estudo física há muitos anos e fiz relatividade em física 12 com o professor Alaor Sins, de relatividade,
que estudou o pessoal do IME, ITA-INPE, e esse professor, creio que ele não está mais vivo, foi na universidade, quando estava na PUC de Petrópolis, ele dava Física 12 e eu peguei isso e me influei na física. Também já dei aula na Fundação Cefet, na Escola Técnica. Mas eu quero dizer só o seguinte, que devido à minha base nesses anos, 10 anos de ferrovia, 10 anos de plataforma, eu me aprofundei na física, porque era um pessoal especializado, eu abracei essa oportunidade, né? Eu agradeço também a meu pai, que conseguiu, eu agarrei a oportunidade, porque manter um aluno aqui do Rio, em Petrópolis, não é muito barato, não. Pensão, essas coisas. Mas eu agarrei essa oportunidade, estudei e estou passando nesse canal científico, tá? A minha equação para o cálculo da energia do universo, porque ele está tendendo ao estado estacionário, como diz Albert Einstein, só a 3 graus acima do zero absoluto. Então ele tende a parar, mas nunca vai parar, pelo paradoxo dos limites. Tá certo? Então aqui foi uma abrangência maior da minha equação do universo, homologada, que eu já estou aí para discutir com qualquer centro de pesquisa. Tá? Enfim, a equação está batendo, toda ela casando, batendo, ela foi trabalhada, só que eu resumi e coloquei ela ali, tá certo? Não estou falando de religião, futebol e política, sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos, nesse canal científico, tá certo? Para incentivar os alunos, porque na verdade tudo é físico-química. Tudo é físico-química, baseado na matemática. Tudo, em qualquer área. Até na área de tomografia computadorizada, na área de ciências humanas, tudo é físico-química. Tudo é físico-química. Tá? Que Deus criou assim. Se Deus fez o homem do pó da terra, que são os minerais, então, é uma química orgânica. Tudo é físico-química, tá certo? Enfim, e nós temos na nossa composição a idade do universo. Tá? 13,5 bilhões de anos, tá certo? Só que aos poucos foi se compondo a vida, que eu creio que foi Deus que compôs, tá? Mas eu estou respeitando todas as religiões dos agnósticos e não estou falando em religião, futebol e política. Me permitam, eu vou desligar a câmera. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Um abraço.